novo cântico, uma nova canção. Traz a esperança que dura para sempre. Move nessa casa, Pai. No nome de Jesus, que a gente diminui, que o Senhor cresça nesse lugar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados, graça e paz. Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor possa entrar na sua casa. Em nome de Jesus. Todo espírito de perturbação, que está trazendo angústia, ansiedade e até depressão, seja repreendido agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o Espírito da verdade entre no seu coração. Que a verdade que liberta possa libertar a sua alma. Que você possa andar no caminho da verdade e de vida abundante. No nome de Jesus é a nossa oração por você nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia aí no Salmo 139. Salmo 139. Eu queria que você que está andando com o caderninho aí, a caneta, anotasse esse salmo e os textos que hoje vão ser falados. Nós passamos uma semana atribulada, uma semana que parece que mais uma vez o nosso chão foi tirado. Temos passado por crise mundial de saúde, com essa pandemia. Temos passado uma crise que também é mundial, financeira, em todas as nações. Isso afeta também os nossos lares. E essa semana aumentou a crise política no meio da nossa nação. E então a gente vem com o coração angustiado, esperando que Deus fale algo e redirecione o nosso caminho. E é isso que Deus fez nessa madrugada enquanto eu orava. Então anota os textos aí, para que você possa passar para frente, calmar corações, redirecionar rotas, realinhar a vida, no nome de Jesus. Salmo 139 é o primeiro texto, e a gente começa esse tempo de adoração ao nosso Deus com esse salmo. Ao mestre de canto, salmo de Davi, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos
não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que palavra, amados. A gente poderia orar e ir embora. A resposta de toda essa semana que você passou, de todas as angústias, de todas as perguntas feitas na alma. Se eu fosse você, eu ler esse salmo hoje pelo menos umas 10 vezes. Lê, relê, para entrar na sua alma. Você possa afirmar, você possa fazer essa oração de Davi, pelo menos esses 2 últimos versículos, grava na sua alma hoje, até a angústia, até a incerteza, até aquilo que passa de nós desconhecido, mas nunca passou do nosso Deus, possa descer para a sua alma. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Existe um caminho, amado, acima do caminho que o mundo e as nações têm vivido. Um caminho que o mundo, ele não consegue discernir. Um caminho que o mundo não consegue absolver, medir, mensurar. Mas aqueles que vivem pela fé o chamam de caminho eterno. E esse já está medido, mensurado, provado e aprovado pelo nosso Deus. O caminho pelo qual ele disse que todo aquele que nele crê vai andar. Amém? Vamos orar? A orar e adorar esse Deus. Pai, bendizemos o Senhor nessa manhã mais uma vez. Nos ensina a falar com o Senhor dia a dia, o dia inteiro. Nos ensine a andar no caminho do Senhor. Nos ensine a andar na tua presença. Nos ensine, ó Pai, a olhar para ti. Foca os nossos olhos no Senhor. O Senhor é o nosso alto refúgio em tempo de tribulação. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é a nossa sombra. É na sombra do Senhor, chamado Deus Altíssimo, que nós descansamos. Não é na sombra do governo, não é na sombra das nossas finanças, não é na sombra do nosso lar que construímos, que o Senhor permitiu, é na sombra do Altíssimo. Existe um lugar de segurança, e esse lugar é o Senhor. Traz o teu povo e realinha o teu povo nessa manhã. Desperta-nos para ti. Aquieta a nossa alma, porque o Senhor é Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai, a nossa falta de fé.
perdoe a turbulência da nossa alma, ensina-nos a descansar no Senhor, a entregar tudo, todo o nosso caminho a Ti, e a confiar no Senhor, porque o mais o Senhor fará. Que a gente diminua nessa manhã e que o Senhor cresça cada vez mais, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos adorar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada lar, em cada casa. Tempo estranho que nós estamos passando. Eu acho que a única palavra que a gente pode se agarrar verdadeiramente está aqui nessa camiseta de fé. Nós vivemos um tempo que nós temos que exercitar nossa fé mais do que nunca. E é tão estranho chegar aqui na igreja e ver a igreja vazia. A gente nunca imaginava isso. Eu imagino os idosos, eu imagino o São Afrânio, como que ele está passando, como que ele está sentindo. Parece que nós estamos sonhando. Sentimento de saudade, desejo de ver as pessoas, no lugar da gente trocar informações, da gente orar uns pelos outros, da gente se aliviar. Às vezes a gente chega aqui tão tenso, tão cansado, tão estranho, e a gente sai tão leve. Aqui é a nossa casa, a nossa segunda casa. Nós vamos dirigir alguns cânticos de louvor aqui ao Senhor, e eu gostaria que você estivesse ministrando na sua casa. Deus preparou a internet para que a gente possa estar ligado por um fio em qualquer lugar do mundo. E é assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos nos reunir nesse tempo. Em nome de Jesus. Reunidos em opera, ó Deus bondoso, vem cobrir-nos com a graça e plena paz. Vem sabermos que adorando
Que a presença do Senhor seja sentida, que nós temos um Pai, que nós temos um amigo, que nós temos um Deus zeloso, que cuida de nós, que nos chama pelo nome.
Nós cremos, Deus, nós cremos nisso. Aumente-nos a fé e nos dê expectativa de dias melhores, porque é assim que nós caminhamos, ó Deus, de glória em glória, de glória em glória, até que venha o teu reino. Deus, nós te louvamos nessa manhã, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pela paz que continua reinando no nosso coração. Abençoa, pastor Anderson, a sua mente e o seu coração para trazer uma palavra abençoada, dirigida, ungida pelo Senhor nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Amados, para você que ainda eu não falei, chegou atrasado aí no link aí no Face, compartilha aí, compartilha com o seu amigo, traz essa palavra para o coração de alguém, gasta um tempo aí, gasta um tempo compartilhando. Primeiro, escreve aí o Salmo 139 para ele. Você já perdeu o Salmo 139, resposta da sua oração, que hoje que essa semana aí, com toda essa confusão no nosso país, você perdeu o ritmo, a caminhada, piorou, já estava ruim. Com a saída do ministro, que todo mundo achava que era o super-homem, parece que o chão de todo mundo foi tirado. Salmo 139, existe um caminho maior. E é sobre isso que eu quero falar. Quero falar de coisas boas. A gente precisa aprender a multiplicar na nossa vida e na vida dos outros aquilo que pode dar esperança. A gente tem coisas na nossa vida que está ruim. Primeiro, para de ficar falando delas e repetindo, isso só multiplica, só aumenta. Segundo, não fala para o outro, já está te adoecendo, porque você vai adoecer a vida do outro. Rebusca no Senhor. Essa semana eu meditando na palavra, uma das palavras que saiu foi isso, foi em Judas, no capítulo 2, quando ele profere uma palavra sobre o povo e diz que a misericórdia, a paz, o amor sejam multiplicados na vida de vocês. Falei, gente, eu recebi. Falei, receba essa oração, aleluia, amém, multiplica, Jesus. E aquele negócio encheu minha alma. Eu escrevi lá no Instagram, postei para a turma lá. Falei, gente, começa o dia multiplicando aquilo que pode dar vida para os outros. Que esse negócio de mídia é um negócio impressionante. Hoje eu tenho entendido perfeitamente que a palavra de Deus diz que quando aumentasse a ciência, que a tristeza aumentaria. E é isso que tem acontecido. Porque o tanto de mídia que o povo multiplica, e a maioria é ruim, não presta, pode jogar fora. Eu estou falando dos crentes, não estou falando dos que não andam com Deus, não. Estou falando dos crentes. Então nós precisamos mudar isso aí, no nome de Jesus. Amém? Já deu tempo de você convidar mais alguém para a palavra, porque eu tenho a resposta para você nessa manhã, que Deus ministrou no meu coração. Abra a sua Bíblia aí, em João 14. Você que está perturbado dessa semana, sua perturbação aumentou, porque o ministro saiu, o ministro da Justiça, e você achava que ele era o super-homem, e o negócio desandou. Você agora desandou mais. Não desandou nada, irmão. Deus continua no mesmo lugar. Ele está sentado no trono dele. Então nós precisamos entender isso. Ontem passei praticamente o dia inteiro na televisão. Que coisa boa. Assistindo só coisa de Deus, de meio-dia até meia-noite. Tinha umas palavras assim, a maioria palavra boa, excelente. Pude ali examinar tudo e só retive o que era bom. Oh, mas encheu minha alma. E eu perguntando aquele negócio, assim, gente, eu estava caindo numa rede errada, orando, lendo a palavra, crendo, pregando, e tinha algumas direções que estavam amargurando e adoecendo minha alma.
E ontem Deus foi dando redirecionamento no meu coração, e enchendo e transbordando. Falei, meu Deus, é essa medida que eu quero para mim. Fui dormir assim, mas não tinha a palavra de hoje de manhã. Falei, meu Deus, mas esse povo precisa de uma resposta. Põe no papel para mim. E hoje eu fui surpreendido quando Deus me acordou antes do relógio tocar e começou a falar. Eu não dei tempo de anotar tudo não, mas você anota o que eu anotei, que vai ajudar a sua vida. Diante de toda essa crise, nós vivemos um mundo de tensão, amados. E se você observar, você que crê na palavra do Senhor, você vai observar que Jesus não negou isso da gente, não escondeu. Ele disse que os últimos dias seriam assim, e que seriam tão tensos e tão difíceis, que se o Pai não abreviasse, nem os da fé conseguiriam resistir. Então nós não temos que esperar. Se você quer, mas quando é que Deus vai dar um tempo de paz? Essa paz que você está querendo, porque nós já temos paz, uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que nos dá condição, como deu o apóstolo Paulo, na cadeia, de cantar louvores a Deus. Sem casa, se o povo lembrasse dele e mandasse oferta, ele comia. Se não, ele comia só o que a cadeia oferecia. Um pessoal que tomou varada nas costas, como Paulo de novo, e Silas, ainda machucado, meia-noite, e conseguia cantar. Essa paz que Deus deu para eles, eles não são super-homens, a palavra de Deus diz que Deus deu para nós. Agora, essa paz que o mundo todo está querendo, se você quer realmente essa paz, eu te indico a procurar uma funerária e já comprar o caixão. Deus vai te dar. Porque essa paz que você está procurando, um mundo sem problema, e tudo resolvido para você, já está resolvido. Ele vai te puxar. Ele vai te levar para onde já está resolvido, onde só há alegria, onde não há mais enfermidade, onde você não vai sofrer, não vai chorar nunca mais. Se você está assim, no final, escreve aí para alguém falar, ora por mim, pastor, eu quero ir, vou orar. Agora o povo da igreja aqui já sabe, quando eu oro, Deus responde. Então, agora enquanto nós vivemos nesse tempo de tensão, e as tensões vão aumentar, resolve algumas e vão aumentar outras, como que nós, povo de Deus, vamos viver? E a Bíblia nos traz a resposta aí. Contexto de João 14, é a última ceia. É o momento mais tenso para os discípulos, porque embora eles conviveram 3 anos com Jesus, Jesus sabe que ainda a chave deles não virou. Sabe que na última hora todos vão abandonar ele, inclusive aquele que falou que de jeito nenhum, que está pronto para morrer, e pegou a espada e colocou na cintura, e Jesus já vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ele já sabe, ele tem consciência disso, e ele está nessa ceia, ainda passando o último legado antes dele ir para aquela cruz, antes de ser crucificado. Então ele começa no capítulo 13 aí, e vai até o capítulo 17 com a oração, falando daquilo que eles vão precisar para esses dias de tensões, os últimos dias, do qual o apóstolo João afirmou com convicção e certeza, pelo sopro do Espírito, lá em 1 João, no capítulo 2, creio eu que versículo 18, que fala que nós já estamos na última hora. Esta já é a última hora. Se lá eles já estavam na última hora, então nós estamos nos últimos segundos. E aí então Jesus fala, esse tempo chamado últimos dias, de muita tensão. Qual que é o padrão do povo de Deus? Como é que a gente tem que se realinhar? E a gente lê, relê e passa e não percebe essas coisas. E aí ele começa a dizer, se eu fosse você, eu fazia morada nesses capítulos aí, para a gente ler, reler, mas eu quero te dar um pouquinho daquilo que Deus tem fervido no meu coração. João 14, olha aí, começa no versículo 1, depois você vai ler ele todo, mas eu não vou ler ele todo aqui agora, e diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Versículo 6, lê comigo aí, por favor, todos que estão em casa, nós aqui que estamos no templo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos repetir de novo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pai, em nome de Jesus, clamamos mais uma vez, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que Lucas 12, 12 seja uma realidade na minha vida. Que o Teu Espírito tome minha mente, meu coração, meus lábios. Que eu seja apenas a boca do Senhor para o Teu povo, para trazer a verdadeira paz, que excede a todo entendimento, para trazer a vida que é o Senhor, para redirecionar os nossos caminhos e nos libertar nessa verdade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, nós como povo de Deus na face da terra, nós temos uma medida, nós temos uma direção, nós temos um âmbito de vivência muito maior do que aqueles que não creem. Quem disse isso? Jesus. Se você acompanhar nesse texto aqui, ele vai continuar dizendo, ele vai falar assim, eu deixo uma paz para vocês que o mundo não conhece. Depois ele fala que o Espírito da verdade, nesse mesmo texto que nós estamos lendo aqui, ele vem sobre nós, e ele fala de novo, e o mundo não o vê, o mundo não consegue discernir. E aí ele vai falando das coisas e ele repete de novo, que o mundo não vai ver, mas vós vereis. E ele está dando a medida do seu povo no tempo de tensão. No tempo dos últimos dias, nós temos que voltar para aquilo que o nosso Senhor Jesus fez os discípulos lembrar, porque desde Gênesis, Deus vem falando com o seu povo, que o lugar da gente andar é diferente do lugar que o povo do mundo anda. Toda vez que Deus vai fazer aliança com o seu povo, a começar de Abraão, que é o pai da fé, e nós cremos nisso, essa fé é universal em Cristo Jesus, todos nós cremos que o pai da fé é Abraão. Lá de Abraão, quando ele está sendo direcionado por Deus, quando chega lá em Gênesis 17, 1, e ele já tem 99 anos, Deus aparece a ele aos 75 anos de idade, faz uma promessa para ele, muda o nome, e ele fica feliz. 25 anos se passam, a promessa principal que Deus tinha feito não tinha ainda acontecido, mas as demais tinham. Ele já era rico, ele já tinha muitos empregados, porque ele saiu sem nada, do nada para o nada. Ele saiu de algo que era herança dele, que o pai dele ia deixar para ele, e Deus falou assim, sai dessa terra, sai dos seus parentes, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu sem o caminho, ele saiu sem a direção, mas ele saiu crendo que aquele que sabia o caminho estava andando com ele. E no meio do caminho, quando ele lembrou da promessa, ele deu um jeito na promessa, que nós sabemos que até hoje tem confusão, por causa desse ajeitamento dele nessa promessa, em vez de esperar. Aí em Gênesis 17, Deus aparece para ele e fala com ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Apresentou para ele aquele que prometeu e que ele ainda não conhecia, porque ninguém chega para apresentar para você se você já conhece a pessoa. Quando a pessoa se apresenta para alguém, é porque ela tem certeza que a pessoa ainda não a conhece. Em Gênesis 17, 1, mesmo Abraão sendo o pai da fé, Deus chega para ele, ele já está com 99 anos, o texto diz isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai,
anda na minha presença e ser perfeito. E o perfeito aí não é de inerrância, de não errar, porque ninguém consegue ser assim. O ser humano, ele erra. E é por isso que muitos, interpretando esse texto de uma forma diferente, têm vivido como se esse texto não fosse realidade, e por isso têm sofrido demais. O texto diz aí de ser perfeito no sentido de ser completo, de ser cheio, de não precisar mais nada, de como um copo de água. E falar nisso, pega um copo de água para mim, por favor. Um copo de água, que pode ter água, mas não está transbordando. E então você tem que completar ele. Mas um copo, quando ele está transbordando de água, ele está completo, ele não precisa de mais nada. E ele diz, é desse jeito, se você andar na minha presença, você não vai precisar de mais nada. Porque eu te completo, eu te transbordo. E daqui a 1 ano, eu vou cumprir a promessa que eu falei com você. E aí vem a promessa de Deus, Isaac. Quando Deus completa, irmão, fica perfeito. Quando a gente completa, dá problema anos e anos e anos e gerações após gerações. Tudo isso para te falar que Jesus fala aqui nessa brigada. Jesus fala nessa direção com os discípulos, a última direção, e ele está falando, daqui para frente vocês têm que lembrar uma coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São os 3 basilares de todo homem em qualquer face da terra. Um homem que ele não sabe o caminho por onde ele vai passar, ele dá muita cabeçada. Um homem que não sabe a verdade absoluta, ele inventa suas próprias verdades. Essas verdades se esfacelam no caminhar e nos testes da vida. A verdade por si só, ela liberta, ela não precisa de testemunha. O Senhor Jesus é a verdade. Se nós pararmos de testemunhar sobre Ele, as pedras clamam. A verdade por si só é verdade, absoluta. Um homem que não conhece o conceito de vida verdadeiro, ele acaba desistindo da própria vida. Inclusive os que estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja e professam um Deus que não conhece. Porque o conceito de vida absoluto é o Senhor Jesus. Ele diz, eu sou a vida. Aquele que criou a existência e a vida, ele traz o absoluto e diz, tudo se resume em mim. Então, diante de toda essa tensão que a gente tem vivido das nações, vai piorar, não sei em que sentido que vai, pode solucionar algumas coisas, mas outras vão piorar, outras nunca mais serão iguais às que foram até antes da pandemia, não vai ser, tudo vai mudar. Eles têm falado de um novo caminho, de um novo normal. Que o mundo agora vai andar num novo normal. Exemplo, da agora para frente, o que era padrão no mundo oriental, as máscaras, principalmente aqueles que andam de máscaras e não são apedrejados, é porque eles estão enfermos, para não passar enfermidade para nenhum, por isso que eles deixam o sapato na beirada e na porta da casa, como muitos estão fazendo para a gente. Agora o padrão agora é esse, botar numa caixa lá fora na rua, o sapato, a carteira, a chave. Isso é recomendação da Organização Mundial de Saúde. E esse é o novo padrão, é o novo normal. Mas algumas coisas vão piorar e outras aparentemente melhorar. Diante de tudo isso, dessa loucura toda, como que o povo de Deus deve andar? O justo, ele viverá pela fé. Nós cremos nisso e nós pregamos sobre isso. Romanos 1,17. E fala que é de fé em fé. Não tem outra opção. Ele começa com fé e ele termina com fé. Confere em Romanos 1,17. Porque o justo viverá de fé em fé. O padrão do justo, o padrão daquele que diz que tem Jesus, ele é totalmente diferente do mundo. Não, mas nós ainda vivemos aqui, pastor amado. Deixa eu te falar, ou você crê no que Deus falou, ou você rasga essa Bíblia. Não tem jeito de viver os dois ao mesmo tempo. Não tem jeito de andar em duas medidas. Não tem jeito, o próprio Senhor Jesus disse que nós não temos como escolher dois senhores. Ou a gente vai amar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Que aonde que está o nosso coração, ali
aonde que está o nosso tesouro, ali já está o nosso coração. Aonde a gente mais investe, aonde a gente mais acredita, é porque a gente já colocou o coração ali. E Deus tem mostrado a grande maioria de nós nas nossas igrejas que o nosso coração não estava totalmente nele, porque Ele tirou tudo que o mundo pode oferecer de nós, e agora tem muita gente aí que aumentou as cartelas de calmante e de antidepressivo, porque a confiança nele não estava no Senhor. Não, pastor, porque isso é saúde, porque isso aqui. Irmãos, quando nós somos completos de Deus, Deus cura a nossa alma e Deus nos visita. Ele manda a gente aquietar, Ele sabe que a gente tem problema nessa área, inclusive de saúde, senão Ele não tinha pregado no Sermão da Montanha para a gente não andar ansioso. Nós precisamos, talvez você não seja, mas tem umas ovelhinhas que é retardada. O nosso Senhor Jesus falou para não andar ansioso. Paulo falou de novo para não andar ansioso em Filipenses 4. Ele está dizendo que tem cura. Não é para andar. A gente cai, mas tem que levantar. Tudo é nele. Nós temos um caminho. E Jesus falou que a nossa medida é outra. A palavra de Deus está dizendo que a nossa medida é outra. Se você abrir aí em Isaías 55, vamos lá, Isaías 55, a partir do versículo 6. Eu nem comecei a pregar ainda o que eu tinha falado, mas ainda bem que hoje você está em casa, você pode escutar até sentado no sofá, não tem problema. Olha aí, Isaías 55, Isaías 55, a partir do 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Então, o perverso e o iníquo tem um caminho e tem um pensamento. Mas a partir do momento que ele fala assim, converta-se ao Senhor, o caminho e o pensamento dele tem que mudar. E é aí onde está o erro do povo de Deus. Nós dizemos que convertemos ao Senhor, mas os nossos caminhos não mudam. E os nossos pensamentos não têm mudado. E é por isso que nós temos uma geração de crentes no Senhor Jesus que está sofrendo e rebentado e angustiado e com taquicardia e aumentando remédio, porque ele se converteu a Jesus, mas o caminho dele continua o mesmo. Ele faz o que todo mundo faz. Ele se mede pela régua do mundo. Ele se mede pelas finanças do mundo. Ele se mede, pastor, mas a gente paga a conta e a gente, irmão, a gente faz tudo que o mundo faz, mas a gente tem um pai que o mundo não tem. Pelo menos ele diz que é. E eu creio em tudo que a palavra de Deus diz que ele é. Ele falou que a gente tem pai no céu, para observar as flores e observar os pássaros, porque nós temos um pai no céu. Ou a gente crê nisso agora, ou você rasga essa Bíblia e joga fora, irmão. Nós temos que crer. O justo viverá pela fé, e a fé é certeza de coisas que se esperam, a esperança de coisas que não se vê. Se você vê, não é esperança, você já viu o que há de vir. E a palavra do Senhor diz que o nosso caminho é outro, quando ele fala, versículo 7, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Volte-se, porque ele é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados, diante de toda essa turbulência essa semana, o que Deus colocou no meu coração para te dizer é o seguinte: você está no caminho errado, você está no pensamento errado, você está pensando o que todo mundo pensa, e o que todo mundo pensa não é o que eu penso. Me busca, anda na minha presença, para ser completo. Você não vai se completar pesquisando na internet, nas notícias de jornal, no Covid, vai e volta quarentena, entra quarentena, sai e volta, o dinheiro, pega emprestado, não pega, multiplica, vende, vai para o quarto, no nome de Jesus, vai buscar a direção naquele que já está lá. Ele falou que está no nosso quarto, ele está lá em secreto, e que se a gente buscar tem recompensa.
e a palavra de recompensa é de ser saciado. Eu não sei qual é a resposta que eu tenho para te dar, mas Deus sabe. O problema é que nós somos imediatistas. A gente quer como que chegar de manhã e pegar um copinho de leite da geladeira gelado e botar no micro-ondas e 1 minuto para ferver. E com Deus não é assim. Com Deus, algo que Ele promete pode demorar 25 anos. Abraão é o pai da fé, está lá para nos dizer que isso é verdade. Mas Ele cumpre. Ele não é mentiroso. E o nosso Deus diz que os seus caminhos não são os meus caminhos. Ou seja, quando a gente converte, nós estamos num caminho diferente. E nós precisamos andar no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor, ele só se revela a nós por fé. Não é pela medida do mundo. Não é com o ministro entrando, o ministro saindo. Não é com o mundo quebrando e o mundo... Deus sempre trabalhou num mundo quebrado. Você nunca percebeu isso na história da Bíblia? E olha que interessante, que Jesus vindo no tempo que a nação que ele escolheu estava quebrada e subjugada por Roma, ele não restaurou a nação, ele restaurou o coração, e o trem ficou lascado lá, e ele morreu, foi crucificado, ressuscitou e subiu, e não restaurou, mas restaurou o coração do povo. No meio da lascada toda do povo de Israel, o povo de Deus prosperou. O povo de Deus, amados, é o único povo que prospera no deserto. Vou repetir, o povo de Deus, que crê em Deus, que anda pela fé, é o único povo na face da terra que prospera no deserto, que bebe água que sai da rocha, que come comida que cai do céu. É o povo de Deus. Jesus está dizendo aqui, eu sou o caminho. O nosso caminho não é o que a nação, o que o presidente, o que o nosso caminho. Pastor, mas enquanto a gente está aqui, o que a gente faz? Orar. A Bíblia não fala para a gente fazer mais nada do que isso. Ore pelas autoridades, para a cidade onde eu te desterrei, para que a cidade tendo paz, vós tereis paz. A nossa direção é orar e esperar no Deus que pode todas as coisas. Um caminho, que caminho que Jesus fala que Ele é? Um caminho de fé. É por fé que o reino de Deus é chegado em vós. Na verdade, se você ler lá pelo capítulo 15, lá você vai ver, se eu não me engano, lá no versículo entre o 2 e o 3, ele está falando com o povo, olha, o reino de Deus já foi chegado, está aí. Está no coração, ele não é visível, mas ele existe. E é desse reino que nós pertencemos. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores desse reino. Você pode conferir isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 20. Nós somos embaixadores de Cristo. Se nós somos embaixadores de Cristo, isso quer dizer que essa terra não é nossa. Nós estamos aqui porque o nosso rei destacou a gente para viver em vida aqui e manifestar as coisas deste reino. Porque vai chegar um tempo que ele vai chamar o embaixador de volta. Como as nações, nesse tempo de crise, estamos chamando os embaixadores de volta para a nação dele. Porque a nação ali está lascada. Então sai daí, porque aí vai lascar mais do que aqui. E aí os que saíram daqui se lascou lá, porque lá morreu muito mais do que aqui, até agora. Entendeu, né? Nós somos embaixadores, amados. Nós não somos daqui. A Bíblia fala que nós temos uma nação, que nós temos uma casa, que nós temos um lugar. O nosso futuro já foi construído. Ou você não crê nesse Deus? Para quem não crê e está assistindo, filho, invoca agora. Aqui a Bíblia volta para esse Deus e converte a Ele. Porque Ele tem um caminho mais alto. Os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Um caminho de fé. Que fé? Uma fé obediente. Não é uma fé só que vai ser curado. Nós já estudamos sobre isso na nossa igreja.
Graças a Deus, Deus me deu o privilégio. Nesse pouco tempo que nós passamos aqui em Frutal, eu pude estudar com vocês muito, não pouco, sobre a importância da meditação na palavra, que ela que nos sustenta em tempo de tempestade. A importância de ouvir Deus falar através da leitura da palavra, de você escrever, a importância da fé, a fé verdadeira, que não é a fé dos 10 leprosos, só de um deles. Porque dos 10 foram curados, tiveram fé para a cura, mas só um foi salvo. E eu provei para vocês que a fé que realmente move montanhas é a fé obediente. Hebreus capítulo 5, no versículo 9, fala que o nosso Senhor Jesus, ele se tornou autor e salvador de todos aqueles que lhe obedecem. Uma fé obediente. Obediente às Escrituras, que manda o tempo inteiro a gente confiar em Deus, que manda o tempo inteiro a gente entregar toda a nossa vida a Ele e confiar, porque o mais Ele vai fazer. Amados, eu não sei como está seu coração, mas o meu melhorou demais. E eu tenho um Pai que está nos céus e que mandou eu entregar e confiar, descansar nele. Isso é por fé, um caminho de fé, um caminho de esperança. Já falei Romanos 1,17 aqui, o justo viverá pela fé. Esse caminho que é o nosso Senhor, ele é um caminho de fé, mas um caminho de esperança. Abre aí para você decorar, porque esse texto que eu vou te dar agora é um texto de padrão dos fiéis. Paulo descreve na carta dele aos Romanos, e ele fala sobre, quando a gente começa a estudar, você vê que ele fala de um homem que não pode salvar a si mesmo, que nós não temos condição de salvar. Ele fala da graça redentora do nosso Senhor que veio para pagar esses pecados. Ele fala dessa eleição que o Senhor nos escolheu, e agora ele dá o padrão dos fiéis a partir de Romanos 12 em diante. É um padrão, fala que a nossa vida tem que ser assim, porque essa é a vida de culto que agrada a Deus. Não é só o versículo 1 e 2, renovação da mente, e fica só estudando, mas não pratica nada. É Romanos 12 para frente, mas não é 12 que eu quero te falar. O texto que eu quero ler com você está em Romanos 15. É o padrão, continua no padrão de vida dos fiéis. O versículo 13, esse é o caminho nosso em tempo de tensão. Olha Romanos 15, 13, o que diz aí? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Esse texto tem que ser, grava ele aí hoje, rabisca aí, ó, faz uma seta aí, copia, tira um print desse texto. Você está com a Bíblia aí em papel e com o celular na mão me vendo, tira um print desse negócio aí, manda para algum amigo seu hoje. Nós temos um caminho, esse caminho é um caminho de fé, mas também um caminho de esperança, e é nele, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz. Não é o dinheiro que está no banco que me dá gozo e paz, não é a minha saúde que vai me dar gozo e paz, não é a família que eu tenho que vai me dar gozo e paz, é o Senhor, é o Deus da paz, é o Deus que enche tudo e todas as coisas. E Ele está dizendo, esse Deus, Ele vos encha de todo gozo, de paz no vosso crer. Se você não crê, irmão, tudo que eu estou falando aqui vai jogar fora, não serve para você, porque tudo que eu estou pregando aqui envolve fé. O justo viverá pela fé, não é pelo que ele vê. Justo viverá pela fé. E o justo que vive pela fé, esse caminho de fé obediente, ele vive nessa esperança, uma esperança que ele não consegue ver, uma esperança que enche a alma dele sem ele saber explicar. E o texto diz, sejais ricos. Quer procurar ser rico, vai ser rico de esperança, irmão. Porque você já viu que o dinheiro daqui, de uma hora para outra, pode não funcionar. Vocês já viram. Nós estamos vendo nessa pandemia aí, que tudo que nós temos, até os que têm mais, estão preocupados. E os que não têm, já está lascado mesmo, lascado por um, lascado por mil. Mas os que estão no meio termo, está tudo angustiado.
Há muitos anos atrás, foi feita uma pesquisa, não sei se pela revista Veja ou Isto É. E os psicólogos, psiquiatras fizeram umas pesquisas lá para descobrir o povo mais feliz da face da terra. E foi feita essa pesquisa em todas as nações. E descobriu que o povo mais feliz da face da terra era numa ilha que não tinha tecnologia, não tinha energia, não tinha dinheiro. A moeda deles de troca era comida. E era o povo mais feliz da terra. Eu tinha essa pesquisa até pouco tempo, mas esse negócio de ficar emprestando para um, que empresta para outro, que empresta para o outro. Alguém tomou posse dos meus negócios e não devolveu. Porque crente não rouba, toma posse. Uma posse que não é de Deus, mas ele faz. E aí sumiu. A nossa felicidade, a nossa esperança, gente, é Deus. Paulo está na cadeia, na fila da morte, já falei isso aqui várias vezes, escrevendo para um povo ser feliz, não andar ansioso. Camarada sem dinheiro, sem casa, sem família, na cadeia, e deixou um legado, quase todo o Novo Testamento, cheio de Deus para nós. Porque ele era livre, ele era liberto, ele andava no caminho. E ele tinha um caminho. E o caminho dele era Jesus. Até quando nós vamos ficar em dois caminhos? Até quando nós vamos ficar nos medindo pelo caminho que todo mundo mede? Nós temos um caminho, Jesus. Ele diz: eu sou o caminho de vocês. Um caminho de fé, um caminho de esperança, um caminho do amor absoluto. Não precisamos de outro amor. Nós temos um amor absoluto. O próprio Deus, que nos amou e se entregou por nós. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, parte B, diz: pois Deus é o amor. Ele não contém o amor. Quando ele ensina o amor, ele fala dele mesmo, porque ele o é. E ele é o nosso caminho. As pessoas ficam esperando ser amadas, ser reconhecidas, e por isso sofrem, por isso estão angustiadas, depressivas, estão arrebentadas, porque quer reconhecimento. Já tem um que te reconheceu, sem você valer nada, e morreu por você, e isso não basta. No dia que a gente entender isso, nós somos curados de todos os traumas passados. Ai, me odiou, ai, me traiu, ai, não sei o quê. Eu tenho um que me ama e nunca vai me trair. Ele nada mais, nada menos é aquele que criou todo o universo. E sabia que eu não valia nada, e que eu ia trair ele várias vezes, que sou um sem vergonha, ou só eu que sou pecador nessa manhã, não tem ninguém assistindo que não peca. Mas ele decidiu me amar. E mesmo sabendo quem eu era, ele decidiu investir em mim. E mesmo sabendo que eu ia fugir, como os discípulos fugiram, ele foi atrás e amou, e resgatou, e comprou, e falou: eu amo. E o texto diz assim na ceia: e tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. Ele não deixa a gente pela metade do caminho, não. Um amor completo. Nós temos uma direção, amados. Não sei o desdobramento da nossa nação e do governo da nossa nação. Mas existe uma pátria celestial que já foi tudo desdobrado. E Deus nos ama tanto que deixou os spoilers tudo aqui na palavra. Ele já deixou tudo escrito como que vai ser. Ele não escondeu nada. Mas isso é por fé. O justo viverá pela fé, não pelo que vê. Num caminho de fé, de esperança, de amor, mas num caminho do Espírito. Gálatas 5,16. Paulo dizendo sobre o povo que realmente crê em Cristo Jesus. Ele tem um caminho. E nós já vimos que é um caminho de fé, um caminho de esperança e um caminho de amor. Mas a gente só consegue andar nesses três braços aí, desse caminho que é Jesus, se nós andarmos no Espírito. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito,
E jamais, jamais, jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou os desejos excessivos da carne. O que Deus está fazendo com todos nós nesse período é matando as concupiscências da nossa vida. Nós estamos em casa, alguns já estão padecendo de coisas daqui da terra, mas nós estamos vivos. A nossa fé está viva. Aquele montoeiro de roupa que nós compramos para os outros ver, está tudo lá dando. Aqui não dá mofo. Se fosse lá em São Vicente, já estava tudo esverdeado. Com mofo, fedendo. O sapato, então, de mulher, já estava tudo saltando as tirinhas, arrancando os couros. Aqueles couro que diz que é couro e não é couro nada, paga caro para arrebentar. Porque nós estamos na quarentena, vai vestir e calçar para quem? Deus está mostrando, amados, que a gente tem muito mais do que a gente precisa, muito mais. E eu vi um texto essa semana que encheu minha alma, de um homem de Deus que deixou registrado lá na internet. Falou: nós que temos mais do que nós precisamos, nós somos mais do que agraciados, nós temos uma responsabilidade e uma missão. Porque a Bíblia diz que aquele que tem 2 túnicas, que dê uma. A medida é 2. A medida não é o tanto que a gente tem em casa, não. Nós já estamos acima da medida. E o nosso Senhor Jesus disse, foi isso no sermão dele: aquele que tem 2, que dê uma. Nós temos uma missão. Aqueles que têm mais do que uma. E a missão não é dada pelo pastor, é pelo pastor dos pastores, pelo Senhor dos senhores, pelo grande Emanuel, pelo Deus conosco. E Deus está mostrando que a gente tem mais do que o suficiente, muito mais. Nós desperdiçamos. Vez por outra eu me pego chorando, caladinho, que eu fico com vergonha da minha família. Então eu vou para o cantinho, falando: meu Deus, me perdoa, eu tinha tanto e não sabia. Deus está abrindo os olhos da igreja. Nós temos um caminho, amados. Nós temos que andar no Espírito, não é na carne. A carne pede mais, mais e mais. Quem anda no Espírito, ele é satisfeito com o que ele tem, mesmo que ele não tenha nada. Quem disse isso? O apóstolo Paulo fala isso: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente é um aprendizado, não é um estado de espírito. Porque tem pessoas que só é feliz quando a conta bancária está cheia, quando ele está de carro zero, quando ele está aí agora, está aí. Nós temos um Deus, Ele é o nosso caminho. O nosso padrão é esse. Em tempo de tensão, nós temos que realinhar a nossa visão. Os pensamentos de Deus são muito mais altos, os caminhos dele são muito mais altos, muito mais. Ele transcende. Nós precisamos entender que esse caminho é o Senhor, é um caminho de fé, de obediência, uma fé obediente, um caminho de esperança, um caminho de amor, um caminho do Espírito. Ande no Espírito. Mas ele diz outra coisa: ele não é só o caminho, ele é a verdade, que o nosso presidente gosta muito de citar. Não é só o caminho absoluto, e é nele nós não vamos tropeçar. Se a gente andar nesse caminho, nós não vamos tropeçar, em qualquer momento de tensão, porque ele é o nosso caminho. E esse caminho traz para nós fé, esperança, amor, e nos ensina a andar no Espírito. Ele diz que ele é a nossa verdade. O que a verdade traz? Libertação. João 8,32, que o nosso presidente gosta de falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o caminho da verdade, ela não é só de libertação, é um caminho de fé também. Quem crê nessa verdade, obedece. Você sabe, igual o presidente, João 8,32. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia agora em João 8,31.
que eu tenho certeza que você não sabe. E o nosso presidente também, tadinho, não sabe. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, é para quem crê. A verdade que liberta é para quem crê, não é para qualquer um. Não é só citar o texto e vai ser livre. Não é um amuleto de sorte. Conhecereis a verdade libertará. Pá, aconteceu. Não, tem um caminho. E o caminho é este de João 8,31. Tendo os judeus crido nele. Primeiro tem que crer. E aí diz assim, o que diz aí? Se vós, foi Jesus quem disse, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você viu que hoje eu vou pregar um bocado, né? Trouxe até mais água aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Nesse mundo de tensão nós temos que andar no caminho, mas nós temos que andar numa verdade que liberta. A verdade que liberta é para quem obedece, quem anda nessa verdade, quem crê. Para aqueles que creram, ele diz, se permanecerdes na minha palavra. Tem muita gente dentro da igreja, gente, que não permanece na palavra. Quando é, pastor, que eu não permaneço na palavra? Quando você lê, quando você canta, quando você até prega aqui na frente, mas você não faz o que a palavra fala para você fazer. Ontem eu conversei com quase 2 horas, no particular, com um pastor amigo meu. Tinha muitos anos que eu não conversava com ele. Ele que me chamou. Queria saber algumas opiniões minhas sobre algumas discussões teológicas de uns grupos de pastores aí. E nós conversamos por horas, pelo WhatsApp. E a conclusão que nós chegamos é que tem multidões de gente dentro da igreja. Eu pensei que era só pelas igrejas onde eu estava passando, mas ele também falou que é por onde ele passa. De gente que está dentro da igreja, que diz que ama Jesus, é oficial da igreja, às vezes até pregador da palavra, e não perdoa o irmão que está do lado. Não perdoa. Ô irmão, você que está me assistindo aí, você vai até desligar agora, mas primeiro você vai tomar uma varada. Você precisa nascer de novo, você se converter. Você não é convertido, não. Gente que está dentro da igreja, que professa a fé, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser reverendo, pode ser doutor. Não perdoou, irmão, você tem que nascer de novo. A mensagem da cruz é a mensagem do perdão. A mensagem da cruz é a mensagem do perdão. Um crente que diz que ama essa verdade, mas não anda na verdade, porque quem anda na verdade perdoa. 70 vezes 7, quando Jesus deu esse ensinamento para os discípulos, naquele dia eles coçaram a cabeça, deve ter coçado, deve ter passado a mão na barriga, eu passo a mão na barriga. Passo na cabeça, passo na barriga, fico desesperado, angustiado. E eles falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles reconheceram que eles não davam conta. Ô gente, não é ridículo reconhecer que a gente não dá conta, não. Mas a gente não pode ficar sem dar conta o resto da vida. Nós temos que fazer a oração que os discípulos fizeram. Pai, aumenta a nossa fé. E ele diz, eu digo que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a moreira, arranque daqui e transplante no mar. E ela vai. Ali ele está dando a medida da fé. Porque logo depois, sobre o perdão, ele fala sobre isso, quando ele fala assim, aumenta-nos a fé. Ele está falando a medida da fé que é capaz de perdoar, irmão. No dia que você for capaz de perdoar, o impossível é o seu limite. Mas para perdoar desse jeito que Deus quer que a gente perdoa, você tem que transbordar do Espírito. Andar nele. Andar nele é viver uma vida de culto a Deus, é o que você está fazendo agora. Pelo menos deveria estar fazendo na quarentena. Em vez de ficar assistindo porcariada, está dentro de casa, aproveitar para só ouvir louvor, para cantar louvores, ouve uma pregação, ouve outro pastor. Eu estou cansado de pregação e de live. Entra para o quarto, vai orar, vai decorar versículo. Tem gente que vai sair dessa quarentena pior do que ele entrou, porque o que ele sabia da Bíblia ele esqueceu. Não decorou nem 10 versículos, e já tem 40 dias que a gente está aí de quarentena. E vai ficar mais um tempo aí, não sei lá, só Deus sabe quando. Não decorou nem 10 versículos, sabe de cor, a mais. A não ser aqueles que já sabem. Jesus chorou, disse Jó,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus, você é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele põe uns versículos também assim, que ele diz que tem na Bíblia, faz tua parte que eu te ajudarei. Não tem na Bíblia não, irmão. Nós precisamos mudar, amados. Porque a verdade que liberta é uma verdade que nos orienta. A palavra de Deus, ela nos orienta. Ela é apta para nos dividir até alma e espírito. E alguns entram numa briga doida lá, que Deus tem ministrado no meu coração, que esse é o ponto em que os médicos ainda não descobriram, e por isso não tem cura entre a alma e o espírito. Aquilo que os médicos passam remédio só para aliviar, que eles chamam de depressão, ansiedade, distúrbio da mente. Mas a palavra de Deus, ela é apta para separar. Ela é apta para corrigir, trazer de volta. Ela é apta para disciplinar. Ela é apta para transbordar. A palavra, a verdade que liberta. E Jesus falou assim: eu sou a verdade. Ele começa dizendo: o eu sou. Eu sou. O primeiro nome que Deus falou com Moisés. Quando ele falou assim: quando eu falar com o povo, quem eu vou dizer que o Senhor é? Fala com eles que o eu sou é que é contigo. E Jesus fala: o eu sou. Ele fala isso com a samaritana. Quando vinha o Cristo, ele fala assim: eu sou. O eu sou está dizendo para nós nessa manhã: eu sou o seu caminho. Eu sou a sua verdade. Quem te liberta sou eu. Quem te corrige sou eu. Quem te disciplina sou eu. Quem te transborda sou eu. Eu sou a palavra da verdade. Eu sou a primeira palavra e a última palavra. O alfa e o ômega. Eu sou. O governo não tem a última palavra. A pandemia não tem a última palavra. Os médicos não têm a última palavra. A última palavra é do grande eu sou. E ele diz para nós, lá em Abraão: anda na minha presença. Porque eu sou. A última palavra que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O pastor não tem mais nada, não, está construindo ainda. Quando eu anotar mais algumas coisas aqui, um dia eu volto a pregar. Porque foi coisa demais vindo e eu não dei conta de anotar. Ainda está em construção esse sermão. Mas eu queria partilhar aquilo que Deus encheu minha alma nessa madrugada e essa manhã. Porque Ele é a nossa resposta. Nesse tempo de crise, e sempre será. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o nosso crivo de tensão tinha que ser: primeiro, nós estamos num caminho certo, diante da tensão. Qual que é o caminho certo? Ele. Um caminho de fé, um caminho de esperança, um caminho de amor. É o caminho do Espírito. É o Espírito Santo que está me conduzindo a tomar as atitudes e as decisões da minha vida diante da pandemia, diante dessas coisas todas. Então esse caminho, se não é, então não devo andar nesse caminho. Porque esse caminho é o caminho que todo mundo está fazendo. Não, pastor, mas todo mundo está fazendo. Meu irmão, em nome de Jesus, para de medir sua vida com a régua do mundo. Para de medir sua vida com a régua do mundo. Ela está quebrada. A nossa régua é eterna. A nossa régua é o Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa medida é maior. Os pensamentos são maiores. Os caminhos são maiores. Muito mais altos do que os nossos.
Pastor, mãe, como é que eu faço para chegar lá? Filho, Deus já falou que Ele está no quarto. Ele já tem a promessa em Jeremias 33:3, que se a gente invocar e clamar, você quer entrar e derramar umas lágrimazinhas lá e já levantar satisfeito. Ele não fala isso, a medida dele te responder é clamor, é invocação, é chamar Deus para si. E ele fala: no dia que você me buscar, me invocar e clamar, eu vou te falar coisas grandiosas. E lá no texto, o irmão traduziu como coisas ocultas que não sabe, mas a expressão no hebraico ali são coisas inacessíveis. Não é só oculta, não é escondida, são coisas que não tem acesso, a que a humanidade não tem acesso, e que Deus tem esses tesouros de sabedoria guardados com Ele, em Cristo, mas para aqueles que clamarem. Não é para toda igreja não, irmão, é para quem pedir. Não é para quem pede, isso é para quem bate na porta. Existem 3 medidas na palavra e que serão satisfeitas em Deus quando a gente ora. Você vai achar isso em Lucas capítulo 11, que tem um legado lá de oração, sobre orar. Você quer aprender a orar? Lê mais de 100 vezes aquele capítulo lá e pede a Deus para o Espírito Santo ir te ensinar, que você vai aprender. E aí Jesus, naquele contexto que ele começa com a oração do Pai Nosso, conta uma parábola, aí ele entra com essa expressão: aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate abre-se-lhe-á. 3 medidas que Deus responde. Não é o que fica sentado esperando. Não, eu vou sentar porque a Bíblia diz que o nosso Senhor já conhece tudo que nós pensamos. Antes da gente pedir, Ele já sabe. Então, se Ele quiser, Ele dá. Eu vou ficar na soberania. Problema seu, meu irmão. Eu também estou debaixo da soberania e debaixo da mesma palavra do próprio Deus, que diz que aquele que pede recebe, que aquele que busca Ele acha, e aquele que vai a mais e bate na porta, a porta vai abrir para ele. A porta não abre para quem busca, não, é para quem bate. A porta não abre para quem pede, é para quem bate. Quem disse isso? Jesus, Lucas 11. Caminho da verdade, esse caminho que traz vida, e uma vida em abundância, do sobrenatural. O povo de Deus anda no sobrenatural. E ele fala no versículo 13 de Lucas 11: porventura, se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porventura o vosso Pai Celeste não vos dará com ele o Espírito àqueles que lhe o pedirem. É para quem pede. É para quem pede. É por isso que tem uma turma aí que tem umas coisas que a maioria de nós não teme. E aí, em vez da gente buscar, a gente fica tacando pedra. E prefere falar que nem existe. Os 11 que estavam naquele barco também, falou que não existia andar sobre as águas. Mas Pedro andou. Os 11 continuou na soberania de Deus dentro do barco. Mas nunca experimentou o nível de fé que Pedro experimentou. Embora ele afundou e Jesus socorreu. Ele não é super-homem, não. A gente afunda no meio do caminhar, mas pelo menos tenta. Nós temos um Deus que nos salva. E o justo viverá por fé. Aí você vai ver nas Escrituras, coincidentemente, ou Jesusidentemente, que a Bíblia não explica, mas deixa só o testemunho. Você vai ver que só quem andou sobre as águas, só. Os outros fizeram muitas curas, expulsaram muito demônio, mas só quem andou sobre as águas é que a sombra dele curava. Só quem andou sobre as águas é que em 2 sermões a igreja pulou de 120 para 5.120. Os demais foram abençoados, a igreja crescia. Mas só quem foi registrado na história é quem andou sobre as águas, não é quem ficou dentro do barco, não, irmão. E todos foram salvos. Fique esperto. Porque Jesus, ele dá para nós uma vida, e Ele fala que é uma vida abundante. Uma vida que jorra. E nós vimos nessa vida da unção, pinga em mim. Nessa casa tem goteira, pinga em mim. Oh Deus, pinga hoje de mim alguma coisa. É rio abundante, irmão. João 7,38 diz: quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Rios. Se você ler a história da mulher samaritana, em João capítulo 4, você vai ver que ele oferece dessa água para essa mulher. Fala: se você conhecer quem é o que te pede água,
Você pediria a Ele, Ele te daria dessa água. Nunca mais você ia ter sede. Sabe o que a igreja está precisando hoje, amados? Nós estamos precisando de pedir dessa água de novo. Pastor, mas nós temos, filho, tem uns entulhos na nossa vida aí, na alma, não é possível. Porque qualquer ministro que sai, angustia o nosso coração. Qualquer epidemia que vem, tira o nosso chão. Nós estamos transbordando de quê, irmão? Porque a Bíblia fala que é vida e vida em abundância. Nós somos uma resposta para as nações. Nós somos uma resposta para a nossa cidade. Nós somos esses portadores da esperança, da fé, do amor. De uma medida que vai além. Que dá o pouco que tem e vê Deus multiplicar. Ou dá o pouco que tem e vê Deus saciar, tirar a fome, porque deu. Os milagres só acontecem no meio de tensão. Enquanto o mundo inteiro está tensionado e desesperado, o que vai fazer? Vai quebrar. Nós devíamos estar, vamos encher mais, que agora é que os milagres vão voltar a acontecer. Deus nos deu os privilégios de viver num momento de tensão, para experimentar aqueles que andam pela fé. É agora, irmão. Ou você sai do barco, ou você vai ver os outros só andar, e você ficar dentro do barco. E depois os que andou vai te consolar. Porque Jesus fala com ele assim: Pedro, quando você converter, filho, consola os seus irmãos. Jesus se dense. E ele na volta para dentro do barco e briga com eles, fala: homens de pequena fé, até quando eu vou estar no meio de vós? Vida e vida em abundância, mas nossa medida é outra. A nossa medida é outra. Nós temos vida. Lá em João 4, no versículo 10, ele fala do presente. Mas lá pelo versículo 16, ele fala com essa mulher, porque ela não entendeu o presente que ele estava dando. Então, se você entender e pedir, vou te dar de uma água que nunca mais você vai ter sede. Ela falou assim: ô Senhor, então me dá dessa água para eu não precisar de voltar mais no poço. É isso que a maioria do povo da igreja está pedindo para Deus agora. Ah, meu Deus. Nós estamos igual a mulher samaritana, amados. Nós estamos aí, meu Deus, eu estou quebrado. Meu Deus, e agora se o Senhor não entrar, me dá da água do Senhor para eu não precisar de pagar essas contas. Nós estamos igual a mulher. Oh, meu Deus, me dá dessa água para eu não adoecer, para eu não morrer desse Covid. Lázaro está vivo até agora, irmão, porque ele foi ressurreto. O cego de Jericó está vivo ainda, porque ele enxergou. Nós temos uma água que nos dá vida e vida eterna. Fala, essa água que você bebe, você vai voltar a ter sede. Quantas vezes a gente teve dinheiro e depois quebrou, e aí não tem. E aí volta a ter, e aí não tem. Aí tinha relógio, roubou, não tem. Comprou outro, tem. Essa água, a gente volta a ter sede. No dia que a igreja entender isso e beber dessa água, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, a jorrar para a vida eterna. É lá, não é aqui. Esse é o nosso padrão. O nosso padrão de caminho, de jornada na terra, o nosso padrão de verdade, o nosso padrão de vida. Essa é a nossa régua, amados, porque a régua do mundo está quebrada. Eles não sabem nem o que fazer. Entra em quarentena, sai de quarentena, os que entrou já saiu, os que saiu está voltando de novo porque o trem desandou. Nem sabe o que vão fazer. Como diz uma criança, como que um vírus desse que morre com água e sabão, eles não conseguem descobrir uma vacina, mas morre com água e sabão? A loucura de Deus é mais sábio do que dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é só uma loucura de Deus, só um vírusinho, mais sábio do que os mais sábios. Mas nós temos esse Deus, que diz que é o nosso Pai, e que Ele anda com a gente.
Ele estava entregando, estava assim: eu vou, mas eu quero dizer para vocês nessa última ceia uma coisa: eu sou o caminho de vocês, eu sou a verdade de vocês, eu sou a vida de vocês. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Passa por mim, anda comigo, anda na minha presença e ser completo. Anda na minha presença. Igreja, vamos acordar no nome de Jesus. Vamos restaurar os altares. Essa palavra está sendo pregada no mundo inteiro para a igreja do Senhor Jesus. E a maioria dos grandes pastores de nome, de mídia, todos têm se alinhado com a mesma mensagem. E a mensagem é: Deus nos levou para casa para restaurar o altar de Deus nos nossos lares, para tirar os ídolos dos lares que a gente carregava durante esses anos, porque o noivo está às portas. Restaura o altar na sua casa, enche as vasilhas de azeite, transbordem, porque o noivo está às portas. Nós temos uma medida diferente. Que essa palavra possa curar a sua alma no nome de Jesus. Que essa palavra possa te dar força, realinhar. Pastor, não estou vendo. Nós não andamos pelo que a gente vê. Eu também não estou. Mas o nosso Pai está. E Ele diz para a gente confiar nele. Entrega, confia. O mais Ele fará. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade que liberta. Ele é a nossa vida. E não é qualquer vida, é em abundância. Então a minha régua é essa. Eu estou no caminho que Deus falou que era para eu andar, um caminho de fé, de esperança, de amor, no Espírito. Então eu não devo dar mais um passo nessa direção que está todo mundo dando. Falando, comentando na internet, metendo o pau. Isso é um caminho de verdade? É um caminho do amor? É um caminho da esperança? O que deve pautar a nossa vida é o nosso único caminho. E aí eu postei o último versículo dessa mensagem na internet essa madrugada, lá pelas 2:00 da manhã, em Colossenses 3,17. O contexto de Colossenses 3,17 é Paulo dizendo à igreja de Colossos assim: ora, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Esse é o padrão. E aí ele fala: nele radicados, edificados e confirmados pela fé, tal como fostes chamados. Colossenses 2, 6 e 7. Ele está falando de teoria, teologia, ortodoxia. Mas agora ele coloca na ortopraxia, na prática. Colossenses capítulo 3. E no capítulo 3 ele fechando o resumo do pessoal, que cada um tem que fazer, independente se o outro vai fazer ou não, é o que você tem que fazer, do versículo 1 ao versículo 17. No versículo 17 ele fala, porque aí depois ele parte para o geral, parte para marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, mas o particular todo mundo tem que ter. O versículo 17 de Colossenses 3, ele fala aí, o que ele está dizendo em Colossenses 3, 17? Tudo o que fizeres, seja em ação ou seja em palavra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, com ações de graça. Essa é a vontade de Deus para nós. Tudo o que fizeres. O nosso padrão é esse, amado. Antes de você criticar alguém, é no nome de Jesus. Antes de você falar o que você acha, é no nome de Jesus que você está falando. Porque o servo de Deus, ele não anda pela régua do mundo, não. Ele anda pela régua de Deus. Que Deus te abençoe. Eu sei que tem muita gente que fala assim: meu Deus do céu, toda vez que eu escuto esse pastor eu apanho. Meu irmão, é melhor a gente apanhar e crescer e estar com Cristo do que ser enganado e ir para o inferno. Agora não é hora de pregar mensagem. Ai, eu já estou angustiado, o pastor pesou minha cruz. Não, eu estou libertando você da escravidão, do pecado e do mundo. Você está medindo uma régua que não é a de Deus. E a régua de Deus é diferente. O nosso Deus é especialista em deserto. E Ele é de ser nosso Deus e Ele é nosso Pai.
E ele falou que é para entregar que ele faz. Que o pão de amanhã ele vai nos dar hoje. E ele mandou a gente orar assim, na oração do Pai Nosso. Todo dia. Que a gente possa descansar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pede a Deus para essa palavra entrar no seu coração. Pede a Deus para tirar toda essa opressão maligna que essa semana foi jogada na sua cabeça, no seu coração, através das notícias ruins que nós ficamos sabendo, não tem jeito. Até eu que não vejo televisão nem essas notícias, chegou até mim esses negócios, tudo, e agora saiu, o super-ministro saiu. Só tem agora o Messias. Alguém fala assim, esse povo está endeusando esse homem, falando, só porque está falando da palavra, que o nome dele tem Messias, está sendo um Deus, e está sendo mesmo, para muita gente na nação, que não conhece o nosso Deus. Aí me perguntaram, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, meu irmão, se Deus escolheu para ser esse Messias que vocês estão falando aí do país, ele vai ser, até onde Deus for. Se ele é o louco que estão falando, é o Ciro, que Deus chamou de meu servo, um rei, inimigo do povo de Deus, e Deus chamou ele de meu servo, porque cumpriu o que Deus mandou. Ou se ele é aquela mula que pregou e fez um profeta converter, se ele for um dos três, é o que eu quero. Porque ele está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Enquanto ele estiver debaixo da mão do Todo-Poderoso, ele sendo rei, sendo inimigo, ou sendo mula, tá bom. Porque está debaixo da mão do meu Deus. Quem governa a minha vida é o meu Deus. Amém, irmão? Então vamos parar de multiplicar notícia ruim aí na vida dos outros. Eu postei um antes do que eu postei Colossenses 3,17 no Instagram. Eu postei Judas versículo 2, que Judas não tem capítulo. Judas versículo 2, uma saudação de multiplicação, que Judas escreve aquela carta para o povo de Deus e fala que a misericórdia, que o amor, que a paz seja multiplicado na vossa vida. É isso que nós temos que multiplicar na vida do povo sem esperança. Nós temos essa bênção para dar, e pelo poder de Deus é que a gente dá sobre as pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor soprou nessa manhã no nosso coração, que essa mensagem possa chegar no coração de quem precisa, que ela possa ser multiplicada, replicada, espalhada aonde o Senhor quer, que ela possa chegar e ser um instrumento de cura na vida dos teus filhos, da tua igreja, do teu povo, e daqueles que o Senhor está chamando nessa pandemia, daqueles que o teu Santo Espírito está convencendo do pecado, da justiça e do teu juízo, e estão se rendendo diante do Senhor, que essa mensagem possa entrar no coração deles, que o teu Santo Espírito possa os guiar à verdade, instruir a verdade. O caminho do Espírito é um caminho que nos ensina, que nos liberta, que nos corrige, que nos alinha com o Senhor, nos ensina a andar na tua presença, no nome de Jesus. A nossa régua é a do Senhor, não é a do mundo. A régua do mundo está quebrada. Eles não veem, podem sentir a paz que o Senhor dá. O mundo não pode receber. Eles não podem ver o Senhor, nós podemos. Eles não podem ouvir o teu Santo Espírito e nem reconhecer Ele, mas nós podemos. A nossa régua é diferente. Levanta o teu povo em fé, desperta-nos para ti, nos prepara, quando as portas dos nossos lares se abrirem, antes do teu filho voltar, que possamos sair um exército de fé, um exército que crê no impossível,
Um exército que glorifica o nome do Senhor e aprende a viver contente em toda e qualquer situação. E glorifica o teu nome nas ruas. Não tem vergonha de ajoelhar diante do Senhor nas praças. Não tem vergonha de orar pelo povo nos supermercados. Meu Deus, tira todo espírito de medo e levanta um grande exército no nome de Jesus. E enquanto o teu povo sair, meu Deus, que os teus sinais acompanhem o teu povo, aonde eles forem, para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos e suplicamos que a farinha não acabe, que o azeite não cesse, que os pães continuem a cair do céu, que os peixes e pães continuem a multiplicar, porque Tu és Deus que faz maravilhas e opera no nosso meio. O justo viverá pela fé. Aumenta a nossa fé. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, um bom domingo. Agora o geração. Olha aí das crianças aí, está soltando aí. Põe as crianças para assistir a palavra para elas. Deus abençoe.